Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. No decorrer das nossas vidas existem decisões que vamos tomando, seja nas mais diferentes etapas que a vida nos vai proporcionando, mas de uma forma geral existem decisões que, embora nos possamos arrepender, ficam para lições de vida, coisas que não voltaremos a fazer. Deixe-me dar o exemplo. Uma vez passou-me pela cabeça usar brinco. Por acaso não usei, mas sabe, se tivesse usado e tirasse passado uns anos, eu sei que o buraco do brinco fecharia. Porquê? Porque a decisão fez em mim, ou alterou algo em mim que não ficou para o resto da minha vida. Mas será que todas as decisões que tomamos relativamente a nós mesmos e aos nossos corpos, em fases que na realidade ainda não sabemos bem aquilo que queremos, podem ser revertidas ou não? Boa noite. Meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda a sexta-feira neste mesmo horário. A emissão é sempre em simultâneo aqui, Curiacos TV, e na Rádio Vida 97.1. E sim, eu estou a falar de algumas decisões que jovens e crianças tomam naquilo que acabou por se tornar conhecido como a ideologia de género. Fases em que achamos que somos algo que realmente não somos. Nós, acima de tudo, aprendemos a conhecer-nos a nós mesmos e vamos, durante essa mesma caminhada, identificando quem nós mesmos somos. Mas a questão é a seguinte: e se eu quiser parar, posso? Tenho uma rede de apoio? Se depois de me confundir quiser, de alguma forma, voltar a ser quem eu realmente era, posso? Tem quem me possa ajudar de livre e espontânea vontade? E algumas das alterações que eu faço nomeadamente no meu corpo, são recuperáveis? E quais os transtornos que podem acontecer às minhas emoções e à minha parte psicológica? Pois, é que parece que, de alguma forma, porque está na lei, parece que os nossos jovens e crianças tornaram-se como uns carros. Aqueles carros que vão para as oficinas e se transformam num carro que não eram antes. Mas a verdade é que continuam a ser ou um homem ou uma mulher. Digo eu que não percebo nada disto. De volta ao nosso estúdio, a nossa convidada de hoje é a Maria Helena Costa, Presidente da Associação Família Conservadora. Boa noite, Helena, é sempre um gosto estar aqui contigo e conversar contigo. Helena, eu aqui nesta nota introdutória falei em rede de segurança, em rede de apoio, pessoas que me podem ajudar quando eu eventualmente reconheço que houve alguma coisa que eu fiz, alguma decisão que eu tomei que não deveria ter tomado. Mas neste momento existem profissionais que podem fazer parte dessa estrutura de apoio, que até eles próprios têm medo de ajudar quem lhes pede ajuda, e eu estou a falar dos psicólogos e dos psiquiatras. Olá, João, muito boa noite. É um prazer estar aqui novamente. Boa noite aos nossos telespectadores também. De facto, quando uma ideologia é imposta através da coerção estatal, que é o que nós temos, através da coerção da lei, há que evitar que alguém possa impedir que essa ideologia avance e continue a causar as suas vítimas. Por isso, a Lei 15 de 2024 foi aprovada às pressas e ela vai inibir os profissionais de saúde fazerem o seu trabalho, de tentarem perceber porque é que o João de repente sente que é Joana ou porque é que a Maria de repente quer ser o João.
eles não podem explorar o que é que leva a criança a ter aquele sentimento, eles têm que afirmar imediatamente, porque a autodeterminação de género é um direito humano, é um direito fundamental que não pode ser contrariado em momento nenhum, tenha a criança a idade que tiver. Aliás, a Lei 15 vai mais longe e diz que os próprios pais podem perder o direito a exercer a sua parentalidade, não é? Ou paternidade ou maternidade, caso não aceitem a autodeterminação de género dos seus filhotes. Olha, Helena, mas isto tudo começa porque há uma petição nacional pelo fim da ideologia de género nas instituições e pela revogação da Lei 15 de 2024. Só que parece que quem está do outro lado da barreira imediatamente inverteu e fala de umas terapias quaisquer, como se fosse um retrocesso à Idade Média e à tortura das crianças. Que eu saiba, isso nunca foi feito em crianças, mas pronto, o tal terror das terapias da conversão, como diz o Dr. Abel Matos Santos, e muito bem, eu sinceramente não sei o que possam ser, porque aquilo que está a ser feito aos miúdos é realmente convertê-los naquilo que não são. Portanto, aquilo a que eles chamam de terapias de conversão é exatamente quando o profissional de saúde, por exemplo, tenta saber o que é que levou aquela pessoa, aquela criança, tenha a idade que tiver, a sentir-se do outro sexo, não é? Até porque há implicações terríveis, não é, no processo. E é preciso perceber se a pessoa realmente, se não aconteceu nada que a levasse a tomar aquela decisão, se não há bullying por trás, como acontece em muitos casos, e nós acompanhamos um. Ou seja, o profissional de saúde não pode fazer isso, certo? Porque a Lei 15 prevê uma pena que vai de 3 até 20 anos para não exercer não exercício da profissão. Eventualmente perda de licença. Sim, é isso, não exercício da profissão, perda de licença para exercer. Há quem diga que não, que a lei que não diz isso, mas diz. A lei contempla exatamente isso e deixem-me só também chamar a atenção para uma coisa. Na verdade, aquilo que se pede com a petição não é que haja terapias da conversão. Não é. Uma coisa que não existe também. Que é uma coisa que não existe. É um o termo termo em si foi criado exatamente para fazer agora isto que está a ser feito, que é confundir as pessoas. Então, aquilo que pede é que crianças, aquilo que está a ser pedido é que crianças não sejam vítimas da tal afirmação de género que as leva para bloqueadores da puberdade e para hormonas, certo? Em idades em que claramente elas não podem tomar decisão rigorosamente nenhuma, porque não têm maturidade para o fazer. É isso que a petição pede. Mas o mais extraordinário, e desculpa interromper-te, só para que as pessoas tenham bem a noção, isso é que é converter uma coisa noutra. Exatamente. Ou seja, utilizam a linguagem, é como a interrupção voluntária da gravidez. Interromper significa que eu mais à frente posso voltar a acionar. Mas ali isso não acontece, não é? Ali matas o bebê. Exatamente. Então, há de facto aqui uma tentativa de que esse apoio que pessoas como os psicólogos ou psiquiatras podem dar fiquem com medo de exercer, porque a lei... Que é o medo que eles têm. E, aliás, quando esses miúdos se arrependem, eles são imediatamente abandonados, perseguidos e marginalizados por aqueles que os incentivaram a percorrer aquele caminho. As próprias instituições LGBT... Abandonam-nos imediatamente, como dissidentes, não é? Como infiéis, digamos assim, não é? E então eles são imediatamente abandonados. E os profissionais de saúde, às vezes procurados pelos pais e com os miúdos, não é? Acabam por ter medo de serem enquadrados nesta Lei 15, não é? E de perderem o seu trabalho, o sustento da sua família, não é? O seu próprio sustento. Olha, Helena, tu mencionas também que há um jornal que faz questão quase de ser cimeiro a levar e a trazer informação ou desinformação relativamente a isso. Estás a falar do Público? O Público, exato. Sabes que aqui há uns tempos o Público tinha um slogan muito interessante, eu não sei se vocês se aperceberam. É pense bem, pense público. Portanto, o Público achava-se o mentor dos portugueses e nós tínhamos que pensar público. E o Público tem claramente sido um instrumento utilizado para confundir os portugueses, para enganar os portugueses, a serviço desta ideologia.
Aliás, não é de estranhar que muita da publicidade deles seja da indústria farmacêutica, não é? Isto é uma fonte de rendimento que convém que não acabe, não é? Exatamente. Porque dá muito, muito, muito dinheiro. Então nós temos que perceber o que é que nos está a acontecer. Porque claramente há um controle dos meios de comunicação social por parte da esquerda e dos ideólogos de género, digamos assim, e aquilo que está a ser feito é uma lavagem cerebral às pessoas. No sentido de acharem que alguém pode mudar de sexo. É porque não pode. E depois, João Nuno, que é uma coisa que eu não consigo entender, dizem-nos assim: vocês estão a fazer uma grande confusão, não tem nada a ver com sexo. O sexo é algo com que a pessoa, que é atribuído à nascença, que também não é, é constatado, mas não é atribuído, nada, ninguém atribui nada. Mas a pessoa depois tem um género, e o género não tem nada a ver com o sexo biológico. E a minha pergunta é: ok, está bem, então expliquem-me porque é que, se é assim, porque é que depois eles amputam o órgão sexual? Se não tem nada a ver com o género, o que é que fazem? A mutilação do órgão sexual. E quando retiram também os... E as mamas, não é? Os seios. As duplas mastectomias, exatamente. não é? Porquê é que isso é feito? As pessoas têm que parar e perceber que o facto de fazer duplas mastectomias, faloplastias, vaginoplastias, não é? São intervenções plásticas, correto? Cirúrgicas, que não mudam a natureza da pessoa. E se aquela pessoa mais à tarde se arrepender e não para de aumentar o número de miúdos, agora jovens adultos, que se arrependeram, não há nada a fazer. Nada. Estão mutilados para o resto da vida deles. Não há mesmo nada a fazer. E nós já lá não se fala vamos. disto. Nós já lá vamos a alguns estudos em países que nós achamos que são civilizados, até socialmente, e países de grande liberdade, e que, pelos vistos, os estudos estão a apresentar números que não alavancam a facilidade com que se faz essas coisas. Mas ainda relativamente à revogação da lei 15, na realidade, esta lei que parece que é uma lei para ajudar os jovens, é uma lei que ataca os pais na sua parentalidade e ataca os profissionais de saúde. Que não se ajoelhem Exatamente. à nova... E os profissionais de saúde é espantoso porque são alguém que já têm linhas deontológicas absolutamente bem definidas e marcadas, não é? Tinham. Oh, Tinham. Depois do relatório de Amsterdão, não é? Do estudo holandês, houve um grande grupo que aderiu à ideia de que realmente seriam os novos deuses da atualidade, não é? Que seriam capazes de transformar o que não é naquilo que é, não é? E, infelizmente, em Portugal estão-se a seguir essas diretrizes ainda, se bem que isso é do século XX, não é? E então estão a seguir as linhas que já estão completamente ultrapassadas, até porque vamos falar a seguir, não é? Dos vários estudos que entretanto surgiram. Para terminar isto, tu chamas a isto ideologia de Estado como imposta por via penal. E é. Tu tens uma lei 38, não é? Que foi votada e aprovada por uma maioria de esquerda e de extrema esquerda, que foi a Geringonça, não é? Em 2018, que impõe a ideologia de género tanto às escolas como à sociedade em geral. Porque esta ideologia em que as pessoas têm que acreditar cegamente, porque têm que acreditar cegamente, senão são transfóbicas, que um menino pode ser uma menina e uma menina pode ser um menino, só imposta desta forma e martelada nas escolas e martelada nos desenhos animados e martelada nas séries e nos filmes, é que alguém com 2 dedos de testa, começou a dizer-se, poderia acreditar que é algo normal. Só assim é que se quebra o bom senso, não é? E aqui nós não estamos a falar de pessoas com um transtorno da sexualidade, mais tarde rebatizado como disforia de género e ultimamente rebatizado como incongruência de género, que é para ir retirando peso, mas que continua a ter que estar no CID-11 porque precisa de cuidados médicos. E a minha questão é, qual é o estado de boa saúde que precisa de cuidados médicos? Eu preciso perceber isso também. Mas até onde é que tu podes ir, por exemplo, a analisar esses casos? Se fores um psicólogo ou um psiquiatra,
Tens de te Não, perguntar a ti mesmo, não é? Agora, olha, quando aparecer uma pessoa verdadeiramente com essa situação, até onde é que João, eu... deixa-me contar um caso que estamos a acompanhar e que é já do domínio público até. Ah, uma miúda, com 10 anos na altura, há cerca de 2 anos, tinha 10 anos, portanto hoje tem 12, não é? Era uma miúda muito feminina, uma miúda que gostava muito de brilhantes, aquelas coisinhas todas de menina, toda menina, muito feminina, muito feminina. Até que, de repente, ela tem um irmão mais velho, certo? E ela começou a dizer à mãe para lhe comprar, para ir para a praia na vez de biquíni, queria os calções iguais aos do irmão. E uma toalha igual à do irmão. E a mãe não achou aquilo estranho, porque é perfeitamente normal que a miúda de repente começasse a querer ter coisas iguais às do irmão mais velho. A mãe não achou aquilo estranho. Acontece que a mesma menina começou a pôr de lado tudo aquilo que usava até ali e a querer que a mãe lhe comprasse também roupa de rapaz e tal. E de repente também percebeu que a miúda que se estava a cortar. Automutilar. Automutilar, exatamente. Ah, perguntou-lhe o que é que se passava e a filha disse que sentia que era um rapaz. Infelizmente, aquela menina já tinha acesso a tudo o que é redes sociais, no telemóvel, internet, tudo. E já estava ali bem doutrinadinha. A mãe ficou muito aflita e o que é que ela fez? Foi para a internet, não é? Que é o primeiro impulso, procurar alguém que a pudesse ajudar a perceber o que é que se estava a passar com a filha. Quem é que ela encontra? A doutora Zélia Figueiredo, que é a coordenadora da saúde trans em Portugal, no SNS. E levou lá. João, aquela menina foi para dentro do consultório com a psicóloga, esteve lá 10, no máximo 15 minutos. E a doutora afirmou-a como transgénero. 10, 15 minutos. E foi afirmada como transgénero. Quando a mãe teve autorização para entrar no consultório, estamos a falar de uma miúda de 10 anos. Seja menor. 10 anos, não é? Se não é menor. Quando a mãe teve a autorização para entrar no consultório e chamou a filha pelo nome e disse: então, fulana, como é que estás? A psicóloga virou-se para a mãe e disse: fulana não, fulano, respeite o seu filho, porque a senhora não tem uma filha, tem um filho. E tem que o aceitar e que o amar como ele é. E foi logo recomendando à mãe, eu tenho as fotografias daquilo que ela prescreveu. Ela queria encaminhar aquela miúda de 10 anos imediatamente para bloqueadores da puberdade. Uma criança que apareceu com sinais já de automutilação. Exatamente. A mãe não estava a perceber, coitada, a mãe ficou num estado, deves imaginar, és pai, deves imaginar, não é? E então foi tentar perceber o que é que estava... Aquela miúda tinha sofrido bullying severo na escola por parte de uma miúda. De uma forma que ela achava que se podia Ela defender achava era, que se podia se eu defender for sendo um um homem, rapaz. se eu for um rapaz, ela não me vai... Como é que um profissional de saúde diagnostica... Ela diz que, aliás, a psicóloga diz que não diagnosticou porque não há diagnóstico a ser feito porque não há ali nenhum problema. Pois, pelos vistos. Mas tinha que ir para bloqueadores da puberdade e depois para hormonas, mas não há problema nenhum. Se em 10 minutos ela descobriu tudo isso, não é? Então, ela não lhe perguntou nada. Ela limitou-se a afirmar aquilo que a miúda entrou ali a dizer. Que é isso que é exigido dos outros psicólogos e psiquiatras todos. Aquela menina, o ano passado, com 11 anos, tentou suicidar-se 3 vezes. Sabes porquê? Porque ela diz, a médica disse que eu que sou é porque sou. Tu não sabes, a médica é que sabe. Nem ela sabe, é a médica que sabe. Senão ela sentia-se feliz e não sei porque as tentativas de Portanto, suicídio. estamos a falar disto. Exatamente. É isto que é pedido na petição. É para acabar com isto. Para que seja possível uma maior seriedade até a abordar as eventuais confusões das crianças João e dos Nuno, jovens. nos primeiros 3 meses deste ano, saiu ontem a notícia, primeiros 3 meses deste ano, 198 pessoas mudaram de sexo. 12 menores.
12 menores. Primeiros 3 meses deste ano. E a minha pergunta é, mas quê? De repente, isto é o quê? Isto é o quê? Isto é o tal efeito contágio, não é? Uhum. Em que os miúdos acham que têm mais atenção, e têm ali realmente associações e muitos ativistas e transativistas, não é? A Encontram-se afirmá-las, a dentro. apoiá-las, a dizer deixa a tua família é o teu maior problema, nós estamos aqui para te apoiar em tudo, exceto se te arrependeres. Se te arrependeres, és um dissidente, és um infiel e... Olha, e por falar em arrepender e por falar na eficácia, de facto, desse tipo de intervenções, um país como a Finlândia, que é um país até bastante liberal naquilo Sim, foi, que é, foi um dos primeiros países exatamente, naquilo a que aprovar o é estudo. a sexualidade dos seus cidadãos, resolveu fazer um estudo sério sobre quais os resultados das transições de género, e não foi nada daquilo que provavelmente essas associações estavam à espera. Não, aliás, elas rejeitam completamente qualquer outro estudo que não seja o que lhes dá respaldo para aquilo que eles estão a fazer, não é? Então é assim, antes de irmos às guidelines agora do Kautiala, não sei se é assim que se diz, mas é o tal estudo finlandês, eu gostava de falar antes do Case Report do Reino Unido, e sim, vou ler porque tenho que ler, porque Ok. senão digo alguma asneira, não é? Case Report Reino Unido 2024, a revisão independente encomendada pelo Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido. Porque estava a haver o tal efeito de contágio e em cerca de 4 anos tinha aumentado em 4.000 e tal por cento o número de meninas que estava a autodeterminar-se rapaz. Certo? E eles pediram um estudo para perceber o que é que se estava a passar. Pronto. Então, quais foram as principais conclusões? Evidência de qualidade muito baixa para bloqueadores da puberdade e hormonas. Não há prova clara de benefício em disforia de género, saúde mental, qualidade de vida ou desenvolvimento cognitivo. Repete só esta, porque são muitas coisas. Não há prova. Não há prova clara de benefício em disforia de género, Uma, saúde mental, duas, qualidade de vida três, ou desenvolvimento cognitivo. quatro áreas da vida de uma pessoa, de um Pronto. jovem. Segundo, a transição social, que é aquela que eles dizem que quando a criança, aos 2, aos 3, ou 1 até, se for preciso, diz que não quer vestir-se como menino, mas sim como menina, e que o menino quer maquilhar-se, pintar as unhas, etc e tal, e quer mudar de nome, tem que ser logo afirmado, não é? Porque isso dizem que é bom. Aquilo que o Case Report diz é: a transição social não é neutra. Pode funcionar como intervenção ativa que influencia o desfecho a longo prazo. Pode, ouve bem, fixar a disforia. Produzir, de facto, o efeito contrário. Exatamente, não é? Outro ponto, falta evidência robusta de benefícios ou danos. E há taxas elevadas de comorbilidades, eu sei que é um palavrão, psiquiátricas, como autismo, depressão, ansiedade e trauma, que estão a ser ignorados, como foi o caso daquela menina. Certo? Ela não tentou perceber porque é que ela de repente tinha começado a pensar daquela forma. Não é? E o outro ponto, a afirmação medicalizada não aborda essas causas subjacentes. A recomendação do relatório: não usar bloqueadores da puberdade de forma rotineira, só em contexto de investigação rigorosa. Portanto, algo muito restrito, não é? Priorizar o apoio psicológico e o tratamento das comorbilidades. O SNS lá do Reino Unido, não é? O NHS, como se diz, em inglês, seguiu esta recomendação e retirou os bloqueadores da prática normal. E nós insistimos em seguir isso. Nós estamos a fazer ao contrário. Eles até chamam a atenção da intervenção dos psicólogos em todas as fases. Mas nós éramos o melhor país, éramos reconhecidos como um dos melhores países a acompanhar o caso de pessoas que realmente sofriam de disforia de género. Certo? Transtorno da sexualidade. Ok. Mas pronto, ok. Só que agora, ou melhor, este relatório é de 2024, imagina, só que veio agora ao conhecimento, não é? O tal relatório finlandês. E então, este registro foi feito com 2.100 jovens
entre 1996 e 2019. Portanto, há aqui um período de muitos anos, certo? Agora vê a conclusão deste relatório finlandês. Após intervenções de afirmação de género, a necessidade de cuidados psiquiátricos aumentou de 10% para 61% nos rapazes e de 22% para 55% nas raparigas. Repete, Helena, desculpe, porque os números são tão contundentes que... Após intervenções de afirmação de género, como aquela que foi feita com aquela menina, a necessidade de cuidados psiquiátricos aumentou de 10% para 61% nos rapazes e de 22% para 55% nas raparigas. Não se observou melhoria na saúde mental, pelo contrário, persistência de problemas graves. É isto que querem que seja obrigatório em Portugal e que toda a gente aceite sem contestar. Mais 3 pontos, só 2 pontos, está bem? Não trouxe mais. De 2, que era para não estarmos aqui no tempo. A reassignação de género em menores é prática experimental. A evidência é insuficiente para demonstrar benefícios das intervenções hormonais na saúde psiquiátrica. Priorizar psicoterapia e tratamento das comorbilidades, mais de 45% a 60% dos jovens já têm cuidados psiquiátricos antes da consulta de género. E não é chegar ali como foi com aquela menina, não é? 15 minutos, bloqueadores da puberdade, que é para não lhe vir o período, não é? Entre a menina e o rapaz? Bloqueadores e hormonas só em casos excepcionais, com critério muito rigoroso. Disforia persistente desde a infância precoce, sem comorbilidades graves. Mas ainda temos as guidelines alemãs, também de 2024. E aqui a coisa é também arrasadora. O que é que eles dizem? A maioria dos jovens com queixas de género tem género não conforme, temporária, ou seja, não é persistente. Só uma minoria rara tem disforia persistente, como já acontecia, já se sabia, não é? Com sofrimento clinicamente significativo que justifica intervenção médica. Agora, ouçam os dados, por favor. Estudo de seguros de saúde alemães, feitos com 14 milhões de jovens entre os 5 e os 24 anos. Apenas 36,4% mantêm o diagnóstico de disforia de género após 5 anos. Nas raparigas, de 15 a 19 anos, a persistência é ainda menor, 27,3%. Ou seja, em mais de 60% dos casos o diagnóstico desaparece. E estes miúdos estão a ser encaminhados para bloqueadores, hormonas e cirurgias. Ou seja, aquilo que nós estamos a falar, e só para recordar as pessoas, intervenções que depois dificilmente ou mesmo de todo podem ser revertidas. Exatamente. Nos nossos corpos. Recomendações deste estudo alemão: avaliação diferencial exaustiva, psicoterapia primeiro, transição social / medicalizada só na idade adulta. Nós não estamos aqui a tentar impedir que ninguém seja feliz. Nós estamos aqui a tentar impedir que crianças sejam arrastadas pelo efeito de contágio. Helena, eu acho que esta petição, no fundo, quase é uma petição que quer impedir que, em termos de cuidados de saúde, Portugal fique em contraciclo com o que a Europa está a identificar que foram os erros. Exato, porque como chegámos lá por último... E eles agora já têm agora os querem estudos... levar isto até ao fim, que é para nos arrependermos quando os outros se arrependeram. Quando já têm um lastro horrível de crianças arrependidas, por exemplo, no Reino Unido, e eu já disse isso aqui, portanto isto não é de agora, isto tem mais de um ano já. 1000 jovens adultos processaram o Estado e a clínica Tavistock, que foi encerrada, porque dizem que foram conduzidos pelos profissionais de saúde e pelo próprio Estado, com a conivência do Estado, para mutilações irreversíveis, das quais se arrependeram. 1000.
Portanto, Portugal está a fazer precisamente ao contrário. Agora que devíamos estar a reforçar a capacidade de psicólogos e psiquiatras De avaliar, exatamente. avaliar, intervir, acompanhar esses jovens e crianças, Querem nós estamos impedir que e eles o desculpa a façam. palavra, estamos literalmente a castrá-los de É mesmo isso, executar é mesmo as isso. suas funções, não é? Exatamente, exatamente. Estamos a enviar miúdos para a castração física, nem é química, é física. Começa com a química e depois vai para a física. E como vemos, termina na psicológica e mental. Uma coisa, não sei se já ouviste falar do vazamento das conversas da WPAT. Sim. Pronto. Então, centenas de mensagens internas de fórum Primeiro privado. temos de explicar o que é WPAT, Eu vou Helena, já que a explicar. Helena Da agora associação... interveio como se fosse a âncora. Ai, perdoa-me. Não faz mal. perdoa-me. Sabes que estamos à vontade, já temos alguma confiança com o outro. Temos Perdoa-me, que João. explicar aos nossos telespectadores o que é a WPAT. Eu vou explicar. Faça favor. Associação Profissional Mundial para a Saúde Transgênero. O vídeo vazou em 2024 e as conversas foram tornadas públicas. Portanto, principais revelações, eu trouxe pouquinhas, está bem? Diretas das mensagens que aquilo era um grupo de profissionais de saúde que estava a falar sobre este tema. E são eles que nos dão também os guidelines para a saúde transgênero, Exato, não é? eles seguem as guidelines do protocolo holandês do século XX. Está bem? Pronto. Membros da WPAT admitem que crianças e adolescentes não compreendem as consequências irreversíveis, como quais são as consequências irreversíveis da medicalização de crianças e adolescentes. Esterilidade, perda de função sexual, ou seja, orgasmo, não têm sensação, riscos ósseos, cardiovasculares e cerebrais. Exemplo. Endocrinologista canadiana disse o seguinte: falar de preservação da fertilidade com um jovem de 14 anos é falar com uma parede em branco. Portanto, isto são profissionais de saúde Da a conversar uns com Exatamente. os outros. Okay. Outro membro do painel. Até hoje não conheço ninguém bloqueado no Tanner-2, que é bloqueadores da puberdade e depois as hormonas, que consiga ter orgasmo. Mas depois temos o reconhecimento interno de evidência fraca para benefícios dos bloqueadores da puberdade e hormonas, mas continuação da prática. Portanto, nós percebemos que isto não está a correr bem, mas vamos continuar, não é? Discussões sobre improvisação / experimentação clínica, ou seja, dosagens por baixo, manejo de efeitos secundários graves. E casos de pacientes com comorbilidades graves, como esquizofrenia, autismo severo, trauma, perturbações dissociativas e sem abrigo. A receberem hormonas e cirurgias sem consentimento informado. Claro, finalmente, eles demonstraram preocupações sobre cirurgias não binárias. Sabes que há? Cirurgias não binárias que criam corpos inexistentes na natureza. Por exemplo, preservação de falo com vaginoplastia. Ou seja, teria as... Bem, não... Conclusão do relatório. Uma bolinha vermelha, se calhar, no programa. Conclusão do relatório. A WPAT pratica medicina pseudocientífica, viola a ética, consentimento informado e o não causar dano, não é? E prioriza a ideologia sobre a evidência, especialmente em menores e adultos vulneráveis. Muito bem. Helena, eu penso que quem estiver atento à nossa conversa, quando muito, poderia pelo menos dar-nos o benefício da dúvida, não acho? Que as pessoas Sabe o que é que eles deviam fazem? pelo menos dar o benefício da dúvida e olhar para isto com uma maior atenção. Sabes o que é que faz quem vai às televisões falar? Os ativistas, os transativistas, aqueles que dizem eu sou homossexual em direto, que é para toda a gente ficar a saber, acham que eu que sou doente. Ninguém lhe perguntou nada, mas ele quer revelar isso. Ele quer que a gente saiba, não é? Então eles minimizaram e dizem que tudo isto, as conversas que estamos a dizer, que vazaram, que existem, estão fora de contexto. Está sempre tudo fora de contexto quando não concorda com eles. E são discussões clínicas normais.
Mas se calhar convém perguntar aos jovens quantos deles é que souberam que iam deixar de sentir um orgasmo, por exemplo, não é? Não, mas para eles aquilo é uma discussão normal que a depois gente quer desvalorizar. Depois não sentem, problema E deles. depois temos aqui nós leis, por exemplo, a penalizar a excisão genital feminina, Sim. porque, enfim... Ou a castração química de pedófilos. Aí não pode. É uma violência. Olha, Helena, nós estamos a falar disto, fomos à Inglaterra, fomos à Finlândia, falámos da petição, e nós por vezes ficamos com a sensação de que isto, e desculpa a expressão, embora não sendo assim, só acontece aos outros e onde os outros estão. Mas pelos vistos, há um artigo qualquer que faz com que estas ideias e esta ideologia seja alavancada em muitos mais lugares da nossa sociedade do que aquilo que nós pensamos. Então, vamos lá. Artigo 6º da famosa Lei 15 de 2024 diz o seguinte, e agora vais-me permitir mesmo ler, está bem? Claro. Incumbe ao Governo assegurar medidas adequadas, eficazes e urgentes para proteger as crianças e jovens das práticas com vista à alteração, ouve bem, alteração, limitação ou repressão da orientação sexual, da identidade ou expressão de género, designadamente através de A. De campanhas de sensibilização entre pais, famílias e comunidades sobre a falta de validade e ineficácia e consequências causadas pelas práticas das tais terapias de conversão. Que ninguém sabe o que ninguém sabe o que é, que os próprios profissionais de saúde desconhecem. Exatamente. B. Da promoção dos cuidados de saúde relacionados com o livre desenvolvimento e ou afirmação da orientação sexual e ou identidade de género às pessoas que deles pretendam beneficiar. Portanto, aquilo é como se fosse uma oferta das quais as pessoas pretendem beneficiar, incluindo um sistema de medidas destinadas a promover a compreensão, aceitação e inclusão de pessoas LGBTQIA+. Minha pergunta é, promover? E agora a C. E aqui é preciso muito cuidado. Da promoção do diálogo com as principais partes interessadas, incluindo as ordens profissionais, e já temos várias capturadas, não é? Como a Ordem dos Psicólogos, por exemplo. Sociedades científicas e instituições do setor da saúde, organizações religiosas e grupos ou comunidades espirituais, instituições educacionais e organizações de base comunitária para aumentar a consciência sobre as violações dos direitos humanos relacionadas com as práticas dirigidas à alteração, limitação ou repressão da orientação sexual, da identidade e expressão de géneros. Já agora deixa-me só ir aqui à lei, porque isto não pode ser reprimido. É para ser promovido. Certo? Não é? E quando se diz no artigo 176C, não é? Da Lei 15, que diz assim: quem submeter outra pessoa a atos que visem a alteração ou repressão da sua orientação sexual, identidade ou expressão de género, incluindo a realização ou promoção de procedimentos médico-cirúrgicos, práticas com recursos farmacológicos, é punido com pena de prisão até 3 anos ou com pena de multa, se pena mais grave não lhe couber por força de outra disposição legal. Sem prejuízo, ponto 2, sem prejuízo sem prejuízo do disposto no número anterior, agora ouve João Nuno, não são puníveis os procedimentos aplicados no contexto da autodeterminação da identidade e expressão de género, que forem levados a cabo de acordo com as legis artis. Ou seja, podes fazer terapias da conversão em quem se quiser identificar com outro sexo. Ok. Mas se alguém te pedir ajuda para te identificares com aquele com que nasceste. Exato, alinhares com coisas. É proibido. Olha, mas sabes um dos paradoxos? Vamos a alguns dos pontos que apresentam. Sociedades científicas, mas porquê? Pelos vistos, eles negam as evidências científicas? Exatamente. Eles só aceitam o tal relatório holandês, não é? Do século XIX, que já se provou que falhou em toda a linha. 100% falho. 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 1
mas negam qualquer um destes estudos mais recentes que demonstram exatamente o contrário e que rejeitam as práticas recomendadas pelo Protocolo Holandês de 1900 e troca ao passo e pela WPAT. Por outro lado, em relação às confissões religiosas, sendo que elas também têm, elas próprias, a proteção constitucional, o que é que se vai fazer? Somos obrigados a alterar versículos bíblicos? Há leis que são as chamadas leis em que se baseiam determinadas religiões, em que determinados comportamentos são, obviamente, tidos como, não quero dizer condenáveis, mas como não benéficos para quem São os pecaminosos, tem. ponto. São pecado, Ou pronto. seja, é algo que não agrada a Deus e Exato. nós, obviamente, queremos agradar a quem amamos. E só para dizer aqui um episódio, há um grande autor cristão e que ele diz que, obviamente, ao longo da vida dele, ele sempre teve que lidar com um impulso homossexual, ele sentia atração por outros homens, mas ele diz, mas eu amava mais a Deus que aos outros homens, e então preferi não dar espaço a esse comportamento. E tem todo o direito a fazê-lo. Claro, é uma escolha, mas aquilo que nós vemos, como tu mostraste, tanto na lei, como, por exemplo, nas próprias guidelines da medicina geral nos países, é tudo estilo, e desculpa, vou utilizar esta expressão que às vezes utilizam para as igrejas, tipo, todos carneirinhos. Não, isto é uma religião nova. Tu tens que acreditar no impossível, Pois. professar o impossível, que é ninguém pode mudar de sexo, ponto. Um homem não transforma outro homem Não se numa mulher, parece nem uma mulher mais. num homem. Alguns desses comportamentos não se parecem mais comportamentos de seita Seita do mesmo, que seita propriamente religiosa, aquilo que claro. chamam outras Claro, comunidades porque religiosas. depois, quando percebes que te enganaste, que eras muito novinho, que tomaste uma decisão precipitada, se adultos se enganam, se adultos se arrependem, e há casos, naquele documentário What is a Woman, há uma mulher, que agora diz que é uma transmulher, não é? Que já com 30 e muitos anos, Chorar, ela dá o testemunho de chorar. lembras-te? Ela, como toda a gente lhe dizia, que ela que tinha o sucesso num homem, que ela que era como os homens, que ela que não sei o que do homem, ela depois de uma separação traumática, pelos vistos, com 3 filhos, acabou por se... Pronto, aquilo entrou ali e ela, não, realmente eu devo ser um homem. Então, como tinha possibilidades, decidiu avançar para a transição, não é? Mudança de sexo. O que é que aconteceu? Nada funciona, gangrenou, inclusive, o excerto que ela tirou do braço para imitar um pénis, não é? E viste-la chorar a dizer que tinha perdido anos da vida dela, porque sabe que vai morrer muito mais cedo, não é? Por causa das hormonas, tudo aquilo que ela meteu no corpo dela, a dizer que não vai poder cuidar dos filhos e a dizer, se uma mulher como eu, bem-sucedida nos negócios, uma empresária de sucesso, aos 30 e tal anos, foi apanhada nesta rede, Claro. o que é que vai acontecer às crianças? Olha, e ela é uma ativista em proteção claro. dos mais pequenos. Helena, nós estamos num canal com componente religiosa, professamos cada um de nós também a sua religião. Estás contra a escolha sexual de uma pessoa? O que te move é que um adulto, se é homem, tem que ser homem, ponto final. Se ele quiser se deitar com outros homens, o que é que te move nesse sentido? Olha, Porque há quem diga que o teu ataque é precisamente... Olha, para já nada me move nesse sentido, porque isso para mim não existe. Começa logo. Não existe esse sentido que tu lhe estás a dar. Deixa-me só dizer uma coisa. Falaste há pouco sobre a Bíblia ser punida ou alterada. Já há propostas nesse sentido, não cá ainda, mas já há propostas nesse sentido. E citar, por exemplo, a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, pode ser considerado discurso de ódio. Tá? Portanto, é este o ponto. E, brevemente, vamos ter também por cá a mesma ideia. Quanto às pessoas serem aquilo que quiserem, eu sou cristã, sou protestante, acho que toda a gente sabe, e eu creio que a salvação é individual e os seres humanos escolhem aquilo que querem para a vida deles. Ou seja, o livre-arbítrio dado por Deus... O facto de eu achar que é pecado, porque a Bíblia diz que é pecado e eu creio que é pecado, não me leva a impor nada à outra pessoa, porque eu não vou salvar a outra pessoa. Quem vai salvar
é Deus, se a pessoa se arrepender Claro. e quiser que Deus a salve, certo? Portanto, é assim, esqueçam lá, as pessoas têm o direito de ser aquilo que elas quiserem. O facto de eu dizer que é pecado, eu também sou pecadora. Eu não sou melhor do que ninguém. E nós cristãos, eu acho que temos essa convicção muito clara. Todos nós somos pecadores. Temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos, que é isso que nos manda a nossa fé, correto? O nosso manual de regra e de prática, a Bíblia, manda-nos amar o próximo como a nós mesmos. Mas a Deus A Deus acima acima de de tudo, todas não as é? coisas. Então é assim, se a pessoa professa homossexual, se quer viver a sua homossexualidade, é com ele e com Deus, não é comigo. Eu não tenho nada, eu só estou E as neste portas da combate. igreja, tanto quanto eu sei, não estão fechadas a que as pessoas frequentem E se arrependam e os creiam cultos, e mudem a sua frequentem os trajetória. cultos. Não podem, podem. Não pode, não é? Agora não Aliás, nós podem. olhamos para a vida de Jesus e Jesus cruza-se efetivamente com essas pessoas, mas normalmente o recado final é agora Arrependei-vos. vai e não peques mais, não é? Exatamente. Ou seja, Deus recebe aqueles que recebe, certo? Como filhos, se existir arrependimento, correto? Havendo arrependimento, há remissão de pecados Uhum. pela obra de Cristo na cruz. E as pessoas podem realmente frequentar. Aquilo que eles não podem fazer é tentar impor à Igreja o seu próprio entendimento sobre temas que na Bíblia estão muito claros. Mas Isso é que não pode acontecer. Agora podem ir à igreja, estar lá. a questão é que, e desculpa a vulgaridade da expressão, é que à pala disto, quem é que perde liberdade são os pais, são os profissionais de saúde e quem sabe de facto as igrejas, aliás, como se viu em alguns países, nomeadamente. Os pais não perdem só a liberdade, perdem os filhos também. Exatamente, que é um drama ainda maior. Olha, Helena, imagina que algum pai está a ouvir esta conversa e está-se a debater com esta situação. Há alguma forma de chegar até vocês? Olha, podem chegar até à Associação Família Conservadora, não é? Nós existimos exatamente para ajudar as famílias que estejam, por exemplo, com problemas na escola, em que a escola esteja a ministrar conteúdos de ideologia de género e eles queiram proteger os filhos disso, eles têm esse direito, de acordo com a Constituição, pelo menos por enquanto. Então a associação foi criada para isso e também há para aqueles pais que têm filhos que já estão a querer mudar de sexo, que já estão a querer ir para hormonas e tal, porque foram aconselhados por grupos transativistas. Existe o JET, que é um grupo de pais que está a perder os filhos para a ideologia e que se vê completamente afastado da vida dos filhos, em que os transativistas, aqueles grupos que recebem aqueles miúdos, não é? A primeira coisa que fazem é desarraigá-los da família. Dizer, os teus pais, se não fizerem tudo o que tu queres, não te amam. Lá está. Não querem Tal saber e de qual ti. como uma seita. Exatamente. Os teus pais, se não fizerem tudo aquilo que tu decidires, ou melhor, tudo aquilo que nós te aconselhamos a fazer, é porque não te amam, não querem saber de ti. E nós já temos em muitas casas abrigo e estamos cá para ti, vamos apoiar-te no processo todo e somos nós a tua família. Muito bem. E vocês, nesse aspecto, estão a dar o apoio necessário aos pais para para essa caminhada No que caso, eles vão o JET eu não faço parte do JET, mas sim. necessitar. Ok, Maria Helena Costa, Presidente da Associação Família Conservadora, muito obrigado. Foi um gosto, como sempre. Acho que tens jeito para âncora, mas para já eu ainda domino mais a conversa. Perdão. Muito obrigado a si também que nos acompanhou. Eu sei que o tema é sério, mas convém também dar um bocadinho de humor nestes momentos para que possamos ir buscar um bocado mais de energia e força para encarar algumas das nossas lutas diárias. Resta-me agradecer a vossa participação, a vossa simpatia e também o facto de vocês espalharem as nossas conversas utilizando as nossas redes sociais, tanto no Instagram como no Facebook. Um resto de uma excelente noite. Amanhã estamos de volta para mais um programa. Obrigado.